Olá! Certamente você já ouviu falar sobre o papel do Marcião no processo de canonização da Bíblia, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Mas eu queria trazer até você dois outros nomes. O primeiro deles é Inácio de Antioquia e o segundo é um autor anônimo que escreveu um documento chamado Carta de Barnabé. Estes três autores nos ajudam a entender como os primeiros cristãos tratavam as escrituras judaicas. Não era um assunto unânime. Alguns tinham uma visão positiva, outros tinham uma visão negativa das escrituras judaicas. É sobre este assunto o tema deste vídeo. Eu vou ministrar a você por meio de uma aula. Esta aula foi gravada já faz algum tempo, você vai perceber até pela aparência. Mas o tema do assunto é este e eu espero que você o acompanhe até o final. O Inácio de Antioquia, ele vai entender que o Antigo Testamento, as antigas escrituras judaicas, deveria ser lido pelas igrejas, mas não numa forma judaica. E ele tem essa maneira de falar em suas cartas, as cartas de Inácio de Antioquia, as cartas que ele escreve enquanto vai para o martírio em Roma. Estas cartas têm uma perspectiva meio anti-judaica. Ele, inclusive, tem uma expressão em suas cartas que é mais ou menos essa: não sejais judeus, mas sejais cristãos. Em outras palavras, ele tem uma maneira antijudaica de ler o Antigo Testamento. E aí, quando ele recomenda a leitura, ele pede para que a leitura seja não judaica. O que ele quer dizer exatamente com isso não fica muito claro, mas a forma como ele lê o Antigo Testamento aparece em suas cartas, e esta forma é uma leitura messiânica, cristológica do Antigo Testamento. Ele lê o Antigo Testamento à luz do evento Cristo, à luz de Jesus, à luz do cumprimento das profecias messiânicas em Jesus Cristo, e é assim que o Antigo Testamento serve a Inácio de Antioquia. Uma outra figura que aparece aqui é a Epístola de Barnabé. A Epístola de Barnabé, ela é anônima, a gente não sabe ao certo quem escreveu esta epístola. O que a gente sabe é que esta epístola tem uma forma de compreender o Antigo Testamento mais negativa do que a leitura de Inácio de Antioquia. Enquanto Inácio de Antioquia tinha expressões como não façam leituras judaicas das Escrituras, o texto da Epístola Anônima de Barnabé, porque esse nome Barnabé aqui é um pseudônimo, né? Não é o Barnabé do livro de Atos, o que esse texto faz é entender que o Antigo Testamento só tem sentido por causa do Novo Testamento. O Antigo Testamento não tem sentido em si, nele mesmo não há sentido algum. As histórias do Antigo Testamento só podem ser compreendidas com o auxílio do Novo Testamento. Então, isoladamente, o Antigo Testamento não tem proveito para este autor anônimo da Epístola de Barnabé. Um outro personagem é o Marcião. Marcião era um presbítero da igreja de Roma. Ele não era natural de Roma, mas ele chegou até ali, tornou-se presbítero, um presbítero respeitado, era uma pessoa culta. Mas ele olha para o Antigo Testamento e faz o seguinte: ele rejeita completamente o Antigo Testamento. Para ele, o Antigo Testamento não era texto sagrado, não era a palavra de Deus, pelo menos a palavra do Deus de Jesus. O que o Marcião faz é uma ruptura completa entre as escrituras judaicas e o Novo Testamento. Ele entende que as escrituras judaicas foram produzidas por um Deus diferente do Deus do Novo Testamento, do Deus de Jesus Cristo. O Deus do Novo Testamento, o Deus de Jesus, é um Deus bom, um Deus amistoso, um Deus misericordioso, um Deus que quer salvar. O Deus do Antigo Testamento é o demiurgo, um Deus perverso, um Deus que criou a matéria, um Deus que é irado, um Deus que não tem misericórdia. Então, ao fazer esta ruptura
entre os dois testamentos, ele rejeita completamente os textos judaicos, rejeita completamente as escrituras judaicas, o Antigo Testamento, e só fica com o Novo, ou pelo menos com parte do Novo, porque ele também não aceita todos os textos do Novo Testamento. Ele constrói um cano limitado. Ele aceita algumas cartas do Paulo, ele aceita trechos do Evangelho de Lucas, mas o Mateus, por exemplo, ele não aceita, e outros textos do Novo Testamento também não. E ele quer fazer esta limpeza porque, segundo ele, os textos foram produzidos com a mesma perspectiva do Antigo Testamento, esses textos judaicos, e aí ele quer limpar esses textos do Novo Testamento dessa perspectiva judaica. Então, o que o Marcião fez foi criar um novo cânon. E esta ação de Marcião será importante, será significativa, porque ela acaba dando origem a uma pressão sobre as demais igrejas. Porque se o Marcião constituiu um cânon para ele e os seus seguidores, as demais igrejas precisavam fazer a mesma coisa rapidamente. E é possível que daqui em diante dê-se início o processo de canonização do Novo Testamento. Então, gostou do vídeo? Lembra você, foi uma aula que eu ministrei sobre estes três personagens, Inácio de Antioquia, Carta de Barnabé e o Marcião. É um pedaço da aula, pelo menos. A aula é maior do que isso. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe com alguém que possa se interessar por essa mesma temática. Eu vejo você numa próxima. Até lá!